A paz do Senhor, queridos e amados irmãos do nosso canal Movimento Pentecostal no YouTube. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez para mais uma live. Perdoe o latido do dog, é que eu tenho um pitbull, mas sem o bull, só o pit, é bem pequenininho. E ela é muito barulhenta assim, não fica quieta de jeito maneira, né? Mas sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com ele, o nosso querido irmão Elimárcio Oliveira, que foi mexer no celular e travou a câmera na hora de entrar. Aí, voltou. Aí, voltou. A paz do Senhor, meu irmão Elimárcio. Pai do Senhor, meu pastor. Eu fui ver a notificação quando a gente entrou ao vivo, e aí apareceu a tarde aqui, aí a gente foi tirar da frente, mas é normal. Pai do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, os irmãos que vão chegando nessa live aí, maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez no estado de Sergipe. Pai do Senhor Samuel Rocha, pastor Samuel Rocha, Deus abençoe. Daniel, né, já está chegando aí, Deus abençoe os irmãos. Pai do Senhor, meu pastor, como é que o senhor está? Diego Fernando. Pai do Senhor, tá tudo na paz. Apesar do momento que a gente está vivendo, que não pode dizer o nome mais porque o YouTube dá problema, né? Mas está tudo na paz, graças a Deus. Tem muita gente entrando aí, glórias a Deus. Raquel, a paz do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus. Então sejam bem-vindos todos os amados irmãos. Vocês viram aí o título da nossa live, né? Vocês viram aí que a gente vai falar sobre a lição do terceiro trimestre de 2021. Eu sei que nem todos que me acompanham são assembleanos e que a revista é voltada para o público. Pastor. Oi? Tá amassada a ponta. Tá bom. Amassou a ponta? Tá atrapalhando a frente, né? Aí, pronto. E vocês, nem todos são assembleanos, né? Mas ela entrou numa polêmica e surgiu uma suposta polêmica. Vocês sabem, vocês que me acompanham, que eu não gosto de falar de polêmica nenhuma, principalmente quando envolve denominação e pessoas, né? Eu não gosto de falar de polêmica. Quando se trata de uma coisa assim doutrinária, uma curiosidade bíblica, a gente ainda fala. Mas quando se trata de denominação ou doutrina, para mim não vale. Excetuando quando a gente faz apologética, combatendo heresias, seitas e comportamentos arbitrários à Bíblia, errado em relação à Bíblia. Por exemplo, quando nós tivemos um caso, tempo passado, aí de alguém que disse que tinha que atualizar a Bíblia, aí os irmãos ficaram perguntando, e a gente acabou respondendo aí um pouco, né? Mas não é nosso costume ficar falando de polêmicas, porque o objetivo não é esse do canal. O objetivo é edificar, não é destruir, não é derribar. Então, se você fica falando... o pessoal queria que eu falasse de Flor de Lis, que eu queria que eu falasse de Gideões, de não sei o quê. Não é nosso objetivo fazer isso. Já estou falando, né? Mas não é nosso objetivo falar desse tipo de coisa. Porque, irmãos, um veículo de comunicação desse, que é a internet, você usar para falar mal de igreja e de irmãos, aí, meu filho, no dia que Jesus voltar, vai ter que acertar as contas, né? Se formos ao tribunal de Cristo, estou dizendo sim, porque no tribunal só vai salvo. Falando mal dos irmãos, não vai não, né? Vai ficar falando mal, a esposa diz. Então, o que acontece? Com certeza. É necessário que a gente tenha respeito, não se alegrar com a queda de ninguém, né? Pelo contrário, lamentar. Nós tínhamos hinos antigos, eu sou meio velho de igreja, né? E nós tínhamos hinos antigos que cantam antigamente, falando para não sorrir, chorar quando alguém caiu, quando alguém se desviou. Mas parece que hoje tem crente que tem prazer quando cai uma pessoa, já corre, vamos para o YouTube, aí corre logo para o YouTube, notícia bombástica, bomba, o fuxico de não sei o quê, fulana de tal, pastora de tal igreja, ou pastor de tal igreja, caiu em adultério assim assado. Isso constrói o quê? Isso ajuda em quê? Me diga aí. Que serviço é esse? Nem nada. Isso edifica quem? Sabe o que é que isso faz?
Isso faz com que o novo convertido se afaste, o desigrejado fique mais revoltado e o ímpio zombe da igreja. É isso que faz, não faz mais nada, né? Cadê? Aí outros pregam na internet o amor às almas, mas ele ama, ele diz que ama o pecador, mas os irmãos dele, quando peca, ele mete a bomba para acabar de matar, ué. E o irmão não é alma também, não, ué? Não entendi, né? Quando a Bíblia manda você amar a alma, você acha que é só quem não é crente? Quem diz isso é porque não conhece a Bíblia. Tem que amar o teu irmão. A Bíblia diz: se alguém aborrece o teu irmão, não é nem ódio, né? É deixar de gostar, aborrecer. Se alguém aborrece o seu irmão, já é homicida. Olha o que a Bíblia diz: equipara um assassino. Então não há justificativa. Então não perca tempo, irmãos, assistindo canais que têm a intenção de denegrir o evangelho, a igreja do Senhor. Não perca seu tempo. Isso tem uma mosca aqui, que sertão Nordeste é Nordeste, tem uma mosca querendo ficar famosa. Essa mosca sai para lá, mosca, não é a Rede Globo, não. Eita, aí, Jesus! Então, se você sente prazer, irmão, em parar na frente de um computador, de uma tela para assistir canais que falam mal do evangelho, que procura supostamente pregando a verdade, supostamente, porque isso não é pregar a verdade para mim é o evangelho, o resto é fofoca. Então, supostamente pregando o evangelho contra o erro, expõe a igreja em meio ao público mundial. Se você tem prazer nisso, desculpe, mas você é desviado do evangelho. Desviado. Lá em Corinto, Paulo combateu até mesmo o litígio entre irmãos. Até o fato de levar um irmão, Elimácio, à justiça. Eu tenho alguma coisa contra Elimácio, a gente brigou, Exato. Eu vou processar, vai na justiça. Até isso, a Bíblia era contra. E o apóstolo Paulo diz assim: vocês não podem julgar entre vocês mesmo, não? Então, ao invés de julgar entre vocês, vai na frente de ímpio. Então, cadê? Por que ninguém fala deste versículo? O povo hoje quer falar de bênção. Receba poder, poder do céu, receba poder. Olha o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo não sei quem. É isso que alguns querem. Mas e a palavra? E o evangelho? Vão ficar tudo esperando os anjos, quando Jesus voltar, continuar nessa brincadeira. Então não tenha prazer nisso. Fulana de tal era famoso, famosa, caiu, é motivo de lamento, não é motivo de alegria. Quando Jerusalém caiu em pecado, todos os profetas lamentavam, não se alegravam. E o único que desejou a miséria de alguém, tomara que Deus meta a mão e mate mesmo eles, foi Jonas. E você viu o que Deus fez com Jonas? Jonas não queria ir, porque Jonas tinha uma rivalidade. Nínive e Israel, Nínive antes. Então, Jonas disse: é inimigo do teu povo, Senhor, tem que ser teu inimigo também. Jonas não quis ir. Aí o Senhor fez ele ir, como você sabe, que no meio do caminho, fez ele ir. Aí tem gente que diz que a salvação é assim, né? E não sei o quê. Não tem nada com salvação. Ali trata-se de uma obra específica que Deus chamou Jonas. E aí Jonas vai a Nínive, quer dizer, é levado, não foi? É levado, aparece lá na praia de Nínive um profeta com cara de vômito de peixe, né? E aí, quando ele lá chega, ele prega, toda Nínive crê, porque com certeza não foi só um judeu inimigo de Nínive pregando, mas foi um homem vomitado por um grande peixe, então Deus tudo tinha um propósito. Imagina aí, irmão. E aquele povo só ia acreditar, poxa, se ele saísse de um peixe, né? E aquele negócio, um dia eu vi um pregador só ia acreditar porque era idolatria, né? Um dia eu vi um pregador no altar, ele mais pregando bem assim, e lá vai Jonas, e Jonas é vomitado no ventre do peixe, e tá lá um monte de gente na praia, curtindo um feriadão de sábado e domingo, e de repente vem um peixe muito grande, ele dá ânsia de vômito, e começa a vomitar Jonas, e Jonas começa a fazer assim, e o povo começa a ter nojo, outro começa a ficar espantado, e começaram a fugir de Jonas, e Jonas apareceu com cara de homem vomitado.
Misericórdia. Turismo na praia não existia isso no tempo bíblico. Mas o povo imagina coisa, né? Só morava na praia pescador, fabricante de navio. Ilustrando demais. Eita, meu Deus, esse foi forte agora. Era Limácio. Oi, meu Deus. Jesus. Era não, viu, gente? Não era não. Então, meu irmão, aí... Olha que rabo de foguete que me colocou agora. Aí o senhor não está liderando risado também. O senhor tocou cuidado. Ai, Jesus, tá chorando, tô chorando mesmo. Com a mensagem, foi? Não, é de rir mesmo. O senhor dizendo que o povo que era eu que estava pregando, já pensou que era eu que estava pregando a mensagem dessa, o senhor estava dizendo, olha, cuidado. Ai, meu pai eterno. Acontece, aparece essas coisas. E é uma benção, né? Pregando com todo prazer, né? Na inocência, é uma benção. Aí, meus irmãos, o que acontece? Então, não sinta prazer em falar mal das pessoas, né? E o nosso objetivo com essa live é a gente falar dela também, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Aí observe uma coisa, como eu ia dizendo, então, o único que desejou a morte do ouvinte da pregação foi Jonas. E o Senhor foi contra Jonas. E o Senhor disse, é justa a tua raiva, Jonas? Sim, é justo. Eu sabia que tu ia ter misericórdia, por isso que eu não queria vir quando eu ainda estava em Israel. Rapaz, que sujeito, né? E aí o que acontece? Não é? Deus fez toda aquela... Olha como Deus é bom. Fez todo aquele rodeio, ilustrou com a boboeira, aquela coisa toda, para convencer o Jonas a mudar o coração. Mas Jonas mudando ou não, o que Deus queria fazer foi feito e ponto, né? Aí você tem outros casos, por exemplo, quando Israel pecava, irmãos, o trabalho de um profeta. A gente vê na internet, gente, eu exponho o pecado da igreja porque eu sou profeta da verdade. Que nada, irmão, você não é profeta coisa nenhuma. Tu tá mais para Judas. Por quê? Porque o camarada, você vê na Bíblia que um dos ofícios do pastor, teve uma escola dominicana anos atrás que eu guardei a lição até hoje, que eu amo demais aquela lição, que é o ministério de profeta no Antigo Testamento, por Ezequias Soares. Eu tenho essa revista. Rapaz, leia e guarde com carinho, porque é valiosa. Estou torcendo para a CPAD relançar o livro. Relançar, eu também pensei. Pensei que a CPAD relançasse aquele livro, seria muito bom com a nova versão dela. Que é muito boa. Porque, irmãos, o que acontece? Ele fala ali do ministério profético na Bíblia. O ministério profético no Antigo Testamento, o profeta não era só o que recebia visões e passava, ele tinha o ofício também de ensinar a palavra, por isso a gente vê a expressão escola de profetas. Hoje o cara quer ser profeta do tal do manto, né? Eu gosto também, tá, irmão? Não me tenha como frio, não, que eu também gosto, sou pentecostal. Mas o pessoal, que manto, essas expressões manto, reteté, não é bíblica, é costume. Não é bíblica, é costume, é gíria de crente, né? Não sei porque crente tem gíria, mas tem, né? E aí o que acontece, irmão? O que acontece, eu sou um cara bem enjoado, né? Tô igual velho. O que acontece é o seguinte, o ministério de profeta também tinha o dever de ensinar, era para conduzir o povo ao arrependimento. Ensinar as escrituras, corrigir como nação e corrigir como indivíduo. Muitas vezes Deus levava o profeta até um líder ou até alguém para corrigi-lo. Às vezes mandava o profeta a falar a toda a nação. Alguns tinham prestígio suficiente para isso, outros não. Prestígio, eu digo, diante dos olhos das pessoas. Uns tinham boa reputação. Olha, o Elias é um grande homem de Deus. Quando ele fala, todo mundo ouve. O Samuel é um grande homem de Deus. Quando ele fala, suas palavras não caem por terra. Então, tinha respeito. A profetisa Débora. E, enfim, agora outros não. Outros tinham
era menos conhecido, como um Micaías da vida, foi chamado numa grande reunião, mas até então ninguém sabia dele, que ele estava escondido no calabouço, enfim. O profeta, quando o povo estava em pecado, ele chorava. Você não vê Jeremias dizendo, aí, tá vendo? Agora vocês têm que reconhecer que eu sou homem de Deus. Vocês vão ver agora, vocês viram que aqui tem homem de Deus, que tem gente arrogante assim. Agora vocês viram que nessa terra tem profeta de Deus. Jeremias nunca fez isso. Porque eu profetizei que a Babilônia ia invadir, vocês não acreditaram, e agora invadiu. Tome, para você aprender a respeitar profeta. Isso não é atitude de homem de Deus. E Jeremias não fez isso. O que Jeremias fez? Escreveu um livro de lamentações, chorando. Senhor, o teu povo pecou e tu nos abandonaste, Senhor. Até quando, Senhor? Olha para Jerusalém, os seus muros queimados. Olha para o teu povo, olha a situação do teu rebanho. O Senhor desprezou o seu povo, porque ele se afastou de Deus. Então, o profeta, ele lamentava. Você viu Jesus? Jesus tinha o ofício também de profeta, rei, sacerdote, profeta. Como profeta, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Como a galinha debaixo de suas asas. Exatamente. Então, observe o lamento de Jesus pela rebeldia do povo. Mas hoje as pessoas aplaudem quando se fala mal da queda de um irmão, quando se fala da queda de um irmão, né? E fulano caiu, congresso tal acabou, Beltrano acabou, igreja fulano afundou, igreja fulano dividiu. Não era para se alegrar, era para chorar. Quando você vai ver esses camaradas que fazem isso, eles estão fazendo por dois motivos. Número um, podem não ser mais da igreja, excluídos por vários tipos de situação. Número dois, o YouTube dá dinheiro para vídeo polêmico, então ele está gravando isso porque ele quer ganhar dinheiro, não está nem aí com quem ele vai destruir, com quem ele vai ajudar ou derrubar. Ele não está nem aí. Não é o objetivo dele, não é edificar ninguém, não é pregar evangelho, todas essas coisas. Eu não perco meu tempo vendo esses caras. Não perco. O problema do irmão que caiu lá na igreja é problema dele com a igreja dele e com Deus. Eu não tenho nada a ver. Eu não sou advogado, não sou promotor, eu não sou contratado por igreja para ser advogado nem promotor de ninguém. Então, tô nem aí. Um dia desse eu estava falando da Bíblia de... Uma das melhores Bíblias que eu tenho, que amo demais, a Bíblia do Expositor, a Bíblia do Expositor do Jim Swaggart. Jim Swaggart, na década de 80, teve um excelente ministério, até que passou por uma situação pessoal de queda. Ele ia para o altar, ele é um verdadeiro exemplo, não de quem cai, mas de quem cai e se arrepende, a igreja abençoa, a igreja abraça de volta o filho pródigo, que é o que Jesus ensinou, abraçar o filho pródigo, e não terminar de matar. Eu tinha um amigo que estava passando por um momento difícil na fé, e ele dizia assim, a igreja tem que nos amar. Às vezes o cara está morrendo afogado, está tentando subir na canoa de novo, e os crentes pisam em cima da cabeça, morrem, filho. Pior que às vezes é algum, viu? E aí, sabe o que ele pior que é verdade. E aí, sabe o que acontece? Diz que ama a alma. Que alma? Você ama de fora e não ama da igreja? Que a Bíblia ensina a amar primeiro na fé. Sim. E ainda mais diz que é cheio do Espírito Santo, né? Pois é. Ainda tem mais essa, né? Porque você é cheio do Espírito Santo e matando o povo. Paulo ensinou que somos membros uns dos outros, né? Como somos membros do corpo de Cristo, então somos membros de um corpo. Quando um membro do teu corpo adoece, você inteiro padece, porque ninguém acha bom ficar sentindo dor, alguma coisa, todo o corpo paga um preço. É mudado uma rotina, tem que se cuidar de uma certa forma, dependendo do caso, tem limitações ainda maiores, às vezes por um dedo que enfermou, você tem limitações grandiosas. Então, o que acontece, irmãos? É isso que a Bíblia prega. Quando um membro está doente, toda a igreja se entristece, não se alegra, ela se entristece. Aí o que acontece? Aí você vai falar da Bíblia do Jim Swaggart, né? Ele ia muito para os altares pregar, e ele dizia, ele denunciava, igreja fulano de tal que nos Estados Unidos está praticando esse pecado. Ele denunciava em tela, para o mundo inteiro, porque o programa dele não era só lá.
Até hoje, agora no Brasil tem um canal dele em português agora. Espero que vocês assistam. E vale muito a pena, é Teologia Pentecostal. E aí o que acontece? Ele denunciava. Até que um dia alguém disse, vou te desmascarar. E pesquisou na vida dele até que chegou o dia que ele fracassou em algo relacionado a relacionamento. E aí fotografaram ele com alguém que não era sua esposa. Acabou que o ministério dele foi a pique. Ele foi diante das câmeras, foi obrigado judicialmente a se retratar judicialmente. E ele chorou diante das câmeras, confessou de certa forma a sua falha, mas com muita descrição, para não escandalizar aqueles que lhe ouviam ao redor do mundo. Perguntaram a Billy Graham, qual é o maior pregador da atualidade que prega no mundo inteiro? Billy Graham disse assim, você acha que sou eu? Não me pergunte isso, pergunta ao Jimmy Swaggart, é ele. Você tem uma ideia como ele era reconhecido. E aí o que acontece? Jimmy Swaggart passou anos sem pregar o evangelho, sem estar à frente da sua denominação, que ele é o fundador, que tinha mais de 7 mil membros só numa congregação na sede dele. E aí, depois de um tempo, Deus restaurou o ministério do homem. Vai vir para o Brasil o comentário de Jimmy Swaggart, traduzido para o português, expositor, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, pentecostal, 100% para a nossa teologia pentecostal. Vai ser uma benção. Já tem a sua Bíblia aqui, que é comentada versículo por versículo. Eu acho que é a única Bíblia no Brasil que é comentada versículo por versículo. O preto é versículo, o vermelho é comentário. Ela é todinha assim. Aqui é um exemplo que tem no fundo da caixa. O preto é versículo, o vermelho é comentário. Toda assim, toda, não passa versículo sem. Pentecostal, digna de confiança. O senhor fala. Oi? O senhor falando do exemplo que aconteceu lá fora, né? E hoje no Brasil também tem um grande acontecimento que está acontecendo isso, e a gente percebe que as pessoas não vivem o que pregam, né? Estão aí vivendo essa situação também, né? Não se lamentam pelo acontecimento. Às vezes Deus quer mostrar para nós que a gente precisamos mudar o coração, mudar a mente, mudar os pensamentos. O que a Bíblia ensina, nós não prega. O que a Bíblia é realmente verdadeira, eu digo nós generalizando, o que a Bíblia ensina, nós não prega. Jesus sempre foi o contrário de tudo, né? Ele quando foi tocar, não era para tocar no esquife, ele tocou, não era para estar junto com os leprosos, ele esteve lá junto com eles e os leprosos ele também curou. Então, a gente em si é que nós precisamos entender o que é o amor de Cristo verdadeiramente, porque o amor de Jesus Cristo, ele é o amor insuperável. É um amor insuperável. Se você tem seu irmão se o seu irmão está morrendo, se o seu irmão, eu tive uma experiência agora recentemente que não vou citar o nome por ética, mas a pessoa chegou para nós assim, eu perguntei por ele e tal, e queria saber como é que ele estava, tinha sumido, e ele contou o que aconteceu, e eu senti a dor. Por quê? Porque eu fico imaginando a gente, nós somos seres humanos, é carne, aqui é matéria, né, pastor? Aqui é matéria. Aqui tem sentimento, aqui tem dor, aqui tem tanta coisa. Então, a Bíblia ensina todas as coisas boas. A gente tem que entender, interpretar ela, para que a gente possamos aplicar de uma forma. Por isso que as igrejas hoje, não generalizando, a maioria ela entra na decadência. Por quê? Porque perde a visão, né? Não vê o que Jesus vê. Vê o que o homem quer ver, né? Aí tem gente que pensa o seguinte, então quando alguém pecar, não é para a gente denunciar, é para a gente apoiar. Não é para apoiar pecado. Não. Mas a Bíblia ensina que o bom samaritano, ele põe remédio nas feridas, ele não fere mais. Nas feridas. A Bíblia também ensina que o pai do filho pródigo recebe o filho e dá para ele sandálias. O servo não usava sandália, o filho sim. Então, me faz como um dos teus trabalhadores. Aí ele diz, nem responde. Ele diz, trazei sandália. Ponde ele no dedo um anel. O anel é carimbo, autoridade. Autoridade, selo de autoridade. Trazer-lhe vestes novas. Escravo não usava vestes novas. Tinha a veste adequada para o escravo, sempre descalço, cabeça baixa.
e ele põe como recebe de volta. E o maior detalhe é que quando o filho vem, ao longe o pai avistou e corre ao encontro. Note que o filho mais velho está no trabalho e só chega no fim do dia, mas o pai está na porta da casa esperando o filho Aguardando. chegar. Então, essa é Pois a é. questão, irmão. Deus pensa assim. Agora, isso não quer dizer que Deus ama o pecado, ele ama o pecador. A mulher adúltera vem até os fariseus, eles querem apedrejar. Porque o fariseu é um É, tipo de pessoa que exige dos outros a santidade que ele gostaria de ter, mas não tem. Então, ele exige dos outros. Quer matar, quer isso, quer aquilo. Agora, em relação a Jesus, totalmente diferente. Ele recebe a adúltera, ele lhe dá uma nova oportunidade, mas na despedida não esquece de lembrar: não peque mais. Essa é a questão. eu Tem aviso, gente né? que quando se fala alguma coisa, na igreja, às vezes o pastor mesmo, que é o pastor que tem que fazer isso, chama o irmão para conversar e corrigir ele. Não julgueis para não ser julgado. Quem não lê a Bíblia não sabe do que a Bíblia está falando. Não julgueis para não ser julgado, não se trata de um pastor exercer autoridade, de uma disciplina eclesiástica. Disciplinar é pôr em ordem, não é isolar, que é outro problema que aparece por aí. É boa observação. É pôr em ordem, disciplina. Se for um dicionário, disciplinar é pôr em ordem. O que você faz? O que tem no exército? Tem disciplina. Então todo mundo vive na Disciplina. cadeira isolado. Não, disciplina é ordem. Então, disciplinar é restabelecer a ordem. Então, alguém caiu, por que a disciplina? É para ver o irmãozinho lá tristinho, acabrunhado, todo mundo olhando para ele. Por que não dá para andar do irmão ciclano, hein? Que eu estava viajando e não sei. Não é porque ele pecou, é pecador. Isola. Não, não é isto. Não é concordar. Não é aceitar o erro como normal. Mas é ensinar, abrir o olho da ovelha que ela está doente e que ela precisa de cura. É ensinar a ovelha que Cristo, o bom samaritano, pode curá-la e que a igreja é o hospital que lhe acolhe. É isso que a Bíblia ensina. É por Mas isso que muitas igrejas têm doente por causa dessas coisas. Não ensina o correto e passa a mão e deixa do mesmo jeito que está, e aí acontece mais bagaceira. verdade. Então, o que acontece? A gente precisa buscar essa sensibilidade. Essa sensibilidade. Precisa buscar essa sensibilidade. E, claro, nós sabemos que as pessoas também, a tendência da humanidade é se afastar de Deus. A tendência da humanidade, a época de que nós, eu quase ia dizer o nome, não pode dizer o nome, a época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa época terrível, única na história do mundo. Não tem registro na história do mundo de uma paralisação mundial, não tem. Tem local, tem por país, até de uma América inteira, um continente, às vezes parte de um continente com determinada, mas mundial não temos. E nós temos agora essa paralisação total. E por incrível que pareça, Alimácio, uma pesquisa aqui nas igrejas do Nordeste comprova, Nordeste, imagina outras cidades também, né? Comprova que o número de desviado aumentou, enquanto o número de novos conversos diminuiu, até porque não tem culto. Então a coisa está ficando séria. Enquanto muitos estão na internet falando mal de igreja e de irmãos. Poderia se Vamos dizer que é chegando o tempo da apostasia. Vamos buscar as almas que estão perecendo, E aí nós temos a lição dominical. Veja bem, algumas das igrejas Amém. estão cancelando o uso da lição do terceiro trimestre. Nós não somos da CPAD, não representamos a CPAD, mas como somos um canal que trabalha com livros, com livrarias, né? E como somos um canal que influencia as pessoas a estudar a Bíblia, inclusive na escola dominical, a minha intenção com este vídeo, a nossa intenção aqui é de dizer que, ao olhar a lição dominical, eu mesmo não encontrei nada do que estão falando. Eu não sei se o autor fala alguma coisa que pode ter sido mal interpretada, ou sei lá, se no passado ele defendeu alguma tese aí marxista, como estão dizendo. Só sei que na lição não existe. Não existe.
Então, o pessoal que entendeu num estado aqui do Nordeste que não deveria utilizar pode ter cometido um erro, né? Um erro, digo, de análise doutrinária, que não cabe a nós aqui entrar na questão, porque nós não congregamos com estes, né? E são nossos irmãos. Mas o que nós queremos dizer é que ela é, sim, uma lição muito boa, e eu quero referendá-la aqui. O autor é um homem muito preparado teologicamente, a gente já conhece escritos dele. Eu não tenho aqui na biblioteca, mas conheço de amigos que têm, conheço de algumas coisas aí. E, ó, teve igrejas que cancelaram, como está sendo dito aí. Mas, enfim, pessoal, é uma lição boa. Então, ninguém está ensinando aqui você ser o líder da sua igreja cancelou, está cancelado, ponto. Está errado você ir lá e fazer o contrário, né? Está cancelado? Está cancelado, pronto. É bom falar a mesma língua, ser obediente, tá? Divisão não é coisa divina, não. É coisa de outro. Mas, então, cancelou, cancelou. Usa outra, pronto. Na próxima, pega a lição e acabou, né? Agora, e tem tantas antigas que podem ser reutilizadas, né? Agora, nós estamos aqui dizendo que não vimos, como um canal que trabalha com exibição de materiais doutrinários, nós não vimos. Eu mesmo não vi nada que desabone a lição doutrinariamente. É feito um comentário pelo autor em relação às doutrinas bíblicas, ou melhor, em relação a um devocional, é feito uma espécie de devocional, uma exposição nos livros dos reis de Israel, que fala dos reis de Israel, que eu achei muito interessante, diga-se de passagem. Mas existe aquela questão, né, que você tem pessoas que têm vários pontos de vista, eu não sei como é que foi interpretado, mas não vi problema nenhum. A CPAD, embora, repito, não estamos aqui ordenado por ela, nós gostamos da editora, a maioria dos meus materiais são da editora, eu sou assembleiano, o Elimácio também, e a maioria dos materiais que nós temos são da CPAD, e eu mesmo acredito piamente no crivo da CPAD, a gente conhece muito bem sobre essas questões. Diego está dizendo que o que se entende é que a questão não é a lição, é o autor que defende o marxismo, o ecumenismo em tese de doutorado. Aí não sei. O mesmo diz que não, que isso não procede. A própria editora também diz que isso não existe, diz que é um mal-entendido, e enviou nota, emitiu notas esclarecendo. Eu não estou usando o OBS, não posso mostrar aqui a nota, senão nós mostraríamos, esclarecendo que não. Mas a gente respeita, e você que está numa denominação, numa igreja da região que pediu para não existir, não usar, respeite a liderança, não use. Mas quem entendeu que pode usar, como é o nosso caso, a gente usa, porque nós não vemos nenhum tipo de algo contraditório à sã doutrina pentecostal, não vemos, né? Não vemos. Luiz Fernando faz uma pergunta que eu acho muito interessante. A igreja está caminhando para um grande avivamento ou para um grande esfriamento espiritual? 2 pontos de vista sobre isso numa linha profética. Ponto número 1, o mais defendido, principalmente pelos dispensacionalistas, que somos nós, pentecostais. Nós entendemos que cada igreja na Ásia, cada carta, Elimácio, da igreja enviada por Jesus através de João para as igrejas da Ásia, são 7 cartas. Nós entendemos que em cada carta, Deus revela um período da igreja na Terra. Cada carta representa um período que vai do período da igreja primitiva até o nosso período. Nós temos a representação das cartas.
Aí você tem a igreja num período bom, num período mais inferior. De acordo com essa doutrina dispensacionalista, nós poderemos não vivenciar necessariamente um avivamento que prenuncia a volta de Cristo. A sensação que nós temos, a sensação, não é a doutrina que defendemos, mas a sensação que nós temos nos dias de hoje, podemos ser surpreendidos, é que aparentemente a igreja ela não está vivenciando exatamente aquilo que nós aprendemos com a igreja primitiva em relação aos dons, ao poder do Espírito, à liberdade do Espírito em nossos dias, por vários fatores. Agora, quando a Bíblia fala igreja, é diferente de quando às vezes nós falamos igreja. Quando a Bíblia fala igreja, ela não está falando de denominações, nem grupo em tal lugar. Ela está falando do povo que Deus sabe que é o seu e do povo que sabe que é dele. Mas quando nós falamos de igreja, nós costumamos pensar com aquela visão da denominação que nós estamos, ou das igrejas no nosso país, porque conhecemos o ritmo do nosso país, e não de outro que não estamos. Então, o que acontece? Não acho errado alguém crer que vai ter um avivamento, mas também não acho errado alguém crer que nós estamos vivendo a cada igreja das 7 cartas representando uma época da igreja. Se não falo de memória, estamos na 6ª. E esta 6ª é a igreja que se esfria. É a igreja que se esfria, é a igreja que fica morna. Em que Jesus, que a gente prega muito ali mais, para quem não é crente, eis que estou à porta e bato. Mas esta não é a carta para quem não é crente. É uma carta para a igreja. Verdade. Para a igreja, A gente é que prega. Não estou dizendo que é errado pregar, não, né? Mas a gente prega e não é exatamente a igreja, não, que a Bíblia está falando aí, né? Então, essa é a questão que a gente tem que procurar entender. Eu recomendo que os irmãos leiam a Bíblia nesse tema. Há um livro da CPAD, do Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia, é muito bom nesse aspecto. Há um outro livro chamado As 7 Igrejas da Ásia, eu esqueci o autor americano, ele está por aqui na biblioteca, é da CPAD, muito bom, trabalha com esta área. Então, temos muitos materiais que trabalham com essas linhas de entendimento. Vamos falar um pouco da lição? Desculpe, já estou com a garganta seca, né? Vamos falar um pouco da lição. Água. O Elimácio não tem a lição ainda, né? Aí ele vai tomar água para me fazer inveja. Não, eu tenho... Eu tenho uma lição anterior a qual nós estamos, né? Sim. Nós estamos ainda com a lição anterior, atual, que também possível tem sido ótima. Eu, como professor, aprendendo, né? 14 é uma repetição, né? É a mesma coisa, exatamente. É a então, mesma. Ela foi escrita, né? O comentarista, eu não lembro agora o nome do comentarista dessa revista. Elinaldo Renovato. Não lembro. Elinaldo Renovato, isso. Eu estava procurando que eu não lembrava. E eu tenho aprendido muito e a gente vê que tem sido útil. Então, toda a revista que sai da CPAD, que vem, ela tem falado da língua doutrinária dos pentecostais, não tem saído fora de linha ela tem sido bênção. E essa que está com a mão do pastor, do próximo trimestre, que está chegando aí, que virou essa polêmica toda, né? Em poucas pessoas, em poucos ministérios, essa daí que o pastor tá mostrando, né? Essa daí. Então, ela com certeza, ela vai revolucionar a mente do aluno e do professor. Por quê? Porque ela vai abrir a mente, vai abranger e ela vai trazer muita expectativa. Então, por que a gente não aprende assim? Aonde existe um fruto bom de uma árvore boa, a gente não pode colher, as pedras não vão vir. Então, muitas igrejas também trouxeram uma nota dando apoio, né, ao comentarista, porque a gente não encontrou nada até aqui, ainda não recebi, mas já fui pesquisar ela, pastor. E tudo que o senhor falou aí é verdade, a revista, pelo menos que eu vi, não tem coisas que falem contra a doutrina, não tem nada. Então é ótima demais. Então eu não tenho ainda, ela não chegou para nós,
mas a gente vai estar concluindo essa, né? Essa daqui, a que está atual agora, mas a gente vai esperar chegar para a gente poder conhecer essa revista. Eu acho que já tenho ela em outro formato, mas não vou falar aqui, porque tem nossos irmãos aqui que nos ajudam. Como eu estou sem o meu PC, não posso nem rever ela para os irmãos acompanhar. Então, nós temos uma lição muito boa, irmãos. Nós temos o plano de Boa Deus mesmo, gostei. Para Israel em meio à infidelidade da nação, é o tema. As correções dos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A ascensão de Salomão e a construção do templo. O reino divino, Jeroboão e Roboão. Acabe o profeta Elias e os profetas de Aserá e Baal. O reinado de Acasias, o profeta Eliseu e Elias, seu sucessor. Aí estaria errado, né? O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Estou trocando os cargos dos homens já. O ministério de Eliseu. Naamã é curado da lepra. O reinado de Joás. O cativeiro de Israel, reino do norte. O reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. É a lição 13. Muito bom. Reinado de Josias. Ou seja, é praticamente um Antigo Testamento bom. Um resumo bom. O Testamento do Velho Testamento. Exatamente. Eu não vi realmente, ó. Por exemplo, quadro aqui, numa das lições, não sei se... Acho que não vai dar para ver. É esse aqui. Não vai dar para ler, não vai dar para ver direito, né? Mas é um quadro que está aqui, em uma das lições, onde nós temos a lição falando sobre a adoração, formas de idolatria na Bíblia. Então, nós temos aqui, ele lista umas formas de idolatria. Nós temos a adoração a imagens, em Isaías 44:17. Nós temos o oferecimento de sacrifícios a imagens, em Salmo 106, verso 38. Nós temos a adoração a deuses falsos, em Deuteronômio 30, 17, redundando, né? Porque imagem do mesmo jeito. O ser prestado a outros deuses, e nós temos em Deuteronômio 7:4. Nós temos o temor a outros deuses, segundo Reis 17:55. Nós temos a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, que é o que aconteceu, ele fala muito bem aqui, porque é o que aconteceu em 32, que Moisés está lá em cima, e, aliás, Alimácio, tem muita gente, né, que prega que, nós não vamos entrar muito no mérito da questão, mas muita gente prega que o Moisés ficou 40 dias e 40 noites com fome lá em cima, né, assim que a gente prega a vida inteira. A gente sempre prega assim, né? A gente ouve pregar, já ouvi pregar. Eu posso até ter pregado assim, 40 dias lá em cima, sem comer, sem beber, né? Sem sair de lá de cima, né? Mas não é verdade. A gente já pregou. Eu não vou dizer que não já preguei, já preguei várias vezes na minha caminhada também, aí. Agora não. Agora a gente vai, né? Vai descobrindo isso aí. É quem gosta de ler, ele vai estudar. Mas antes, quando eu era muito. Estou leigo ainda, não vou dizer que sou igual o meu pastor aí, que é uma biblioteca humana, né? Uma enciclopédia meu Deus do céu. Leigo aqui, rapaz. Quem acha que ele é uma enciclopédia humana, dê um glória a Deus aí, diga amém. Aí, ó. Mas quando a gente vai estudar, a gente percebe que são coisas que a gente se passa, né? Outros dizem que a gente está sendo até, como é que diz, ao pé da letra. Você acha que isso seria ao pé da letra? Ou é só imprimento porque não entendeu, pastor? Eu acho que é porque não entendeu. Porque assim, se você disser que a gente for falar que Moisés que comeu, que se alimentou, que não jejuou, aí vai dizer que a gente está pegando ao pé da letra. Tem. Né? Não. Bom, a Bíblia é assim, o que é para ser considerado literal é literal, o que não é não se considera literal. Não se considera. Que o pessoal fica criando, às vezes, muito caso. Êxodo 24, eu acho. Eu vou reivindicar as câmeras aí para ver se existe na live.
e você consegue me estreitar, que eu tô cabendo na live quase toda, misericórdia. Não Fica até é? com Ah, não vergonha. tem jeito não. O senhor Aí, estreitinho eu largo assim, misericórdia, Jesus. aí, ó. Não é porque ele é gordinho, não, gente. É porque o celular tem a tela pequena, a câmera está com muito grau e ainda está muito próximo. Pastor Temi Lima, meu querido pentecostais arminianos, se o senhor quiser entrar na live, manda mensagem para mim que eu te envio o link. Ah, será um prazer. 24, Êxodo quanto? Mateus, Êxodo, melhor, 24. Verso. Deixa-me ver. Verso 9. Eu estou aqui Verso com a 9. King James, uma das coisas mais maravilhosas do mundo. A King James. Amei demais a tradução, Isso. viu? E subiram Moisés 24 e ou 9? Arão. E subiram Sim. Moisés e Arão na Nadab e Abiú e 72 anciões de Israel. Continua. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia como um céu na sua claridade. Porém Continua. não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas vieram a Deus e comeram e beberam. Isso, continua. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Levantou-se Moisés com José, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Certo. E aí, eles sobem, voltam os outros. Deus chama Moisés mais à frente, 15. Subiu ao monte, e uma nuvem o cobriu o monte, e a glória do Senhor habitou sobre o monte, e Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias, e ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem, já ficou mais dias. Aqui depois você sabe, que tem a visão da glória e fica 40 dias. Então veja, não lembra um pouco o banquete de Elias, comeu e com 3 dias ficou sustentado. Aí você tem... Meu querido pastor Temi Lima, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Olha aí, pastor Temi Lima, paz do Senhor, pastor. Seu microfone deve estar... Seu microfone deve estar fechado. Clica no íconezinho de microfone. Ele vai pegar algum dispositivo para microfone, tá? Então não é interessante isso aí? A gente interessante, sim. que ele ficou com fome. Agora eu vou perguntar, onde é que está escrito que Moisés tem que levar comida? Diga aí. Que Moisés tem que levar comida? Não tem. Não tem, né? Não tem, porque, na verdade, ele já se alimentou antes, ele estava se alimentando, estava comendo. E depois lá, como teve o maná, né, aquele mistério, né, foto, sabe, Deus também fez a mesma coisa, e lá ele foi e deu alimento sustentável. Apesar de que na presença de Deus vai ter fome. No texto anterior, eles levam a comida, parte da carne do sacrifício, né, do animal, e eles comem lá. Exato. Pastor Temer, deixa eu dizer uma coisa pro pastor. Nós estamos, acho que eu vi o tema aí, não sei se o senhor conhece a nova lição, que está envolvida em polêmica, e pelo menos, nosso objetivo aqui, nós não cancelamos a lição da igreja de forma alguma, e somente um dos estados aí, ó.
Ele apoia tanto que está até com um livro de apoio. Então, Messias... Então, nós queremos te ouvir a respeito, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Messias. Eu estava acompanhando aqui, na verdade, eu nem ia voltar hoje aqui para baixo, porque eu estou com a minha esposa ali em cima, com meus filhos, e eu falei, olha, eu só vou lá que eu vou dar uma carga rápida no meu celular e já subo para que a gente possa ficar juntos aí, dar um pouco de atenção à família, né? E eu tinha recebido hoje à tarde uma pergunta de um membro do meu canal que me segue aí. A gente tem muita coisa para fazer e tal, e acaba passando, né? E agora há pouco ele me questionou, aí eu respondi e tal a respeito disso, né? Eu não vou dar nome, não vou falar aqui e tal, mas depois que eu respondi falando alguma coisa e tal, aí o camarada viu e falou assim, não, mas o senhor está errado, porque o Tiago fala que não pode jorrar duas fontes de água doce e salgada, e o camarada é liberal, aquele negócio todo. Pô, então assim, eu queria aproveitar o teu espaço, a tua live, né? E parabenizar os irmãos que estão nos ouvindo, e acabar falando alguma coisa aqui que seja relevante para esse assunto. Eu, no meu canal, eu falei alguma coisa muito sucintamente e procurei não dar muita ênfase, tá? E eu vou dizer por quê, pastor Messias. Acontece duas situações. Olha, eu não sou fã aí de Palmeirinho, não sou adepto dos seus muitos inscritos, né? Eu já, inclusive, já peguei algumas coisas tal que eu discordo dele, enfim. Agora, que é comum, né? Quando a gente lê obras teológicas, né? Sim. Tem pessoas que pegam meus livros e não gostam de alguma coisa que eu escrevo, que eu falo. Então, assim, isso pode acontecer. E, com todo respeito, a gente tem que falar no campo da teologia, respeitando o posicionamento do companheiro que escreveu, enfim, porque ele pode ter escrito algo que, de repente, não é atraente agora, mas isso não quer dizer que no futuro não tem resposta. Fazer uma nota bem interessante sobre alguma coisa. Mas, nesse caso especificamente, eu vou ressaltar aqui o que o pastor Teme pensa, qual a sua opinião a respeito disso, tá? Para depois falar mais da lição aqui. Eu acho que tem coisas que você pode resolver nos bastidores. Tem coisas que você pode aferir quando você está dentro de uma linha onde tem pensadores, onde tem pessoas, onde tem ministros e assim por diante. Algumas coisas que foram faladas lá atrás, por causa do ministério que falou lá e tal, eu acho que como pessoa, eu tenho que respeitar, porque cada um faz o que quer. Agora, como ministros, como homens de Deus, nós não podemos trazer um assunto de uma igreja centenária, de uma igreja que é expoente, uma igreja que é a referência para as outras, uma igreja que tem um conceito pentecostal balizado, alicerçado, né? Com homens preparados para isso, e, de repente, colocar isso no ventilador. Isso é desagradável. Tem coisas que merecem ser lavado roupa suja dentro da lavanderia. Você não precisa sair na porta da sua casa e ir lavar a roupa suja que você tem dentro da sua casa. Né? Esse é o primeiro ponto. Esse é meu ponto de vista. Agora, o ponto mais importante nisso tudo é que quando eu tomo um posicionamento desse, eu estou expondo, né, a fé de pessoas que, de repente, não têm o mesmo preparo de quem escreveu, de quem refutou e de quem editou. Verdade.
Essa é a questão. É. E sem contar que nós temos uma turma aí fora que é contra nós pentecostais e que estão soltando rojão de alegria. E o mínimo que estão dizendo é o seguinte, ó, nem eles lá se entendem. É verdade, verdade, verdade. Entendeu? E agora, de tudo isso, existe um lado que a grande maioria, com todo respeito a todo mundo que conhece teologia, que milita nos braços da teologia, mas tem algo bem importante que eu acredito que os senhores, como pensadores, como educadores, como pastores, como homens de Deus, certamente vão concordar com o que eu vou dizer aqui. Qual é o posicionamento? Eu não sou fã do senhor Ivan Palmeirim. Eu não sou o tipo do camarada que ele vai lançar um livro, eu vou sair desesperado para ter o livro dele. Não. Mas respeito, porque nós temos uma junta de pessoas, né, que são teólogos, que são exemplos, referências para a gente. O nosso público, ou melhor, as nossas referências de 30 anos, de 40 anos, estão se esvaindo, né? Severino Pedro, pastor Antônio Gilberto e outros que estão a glorificar. Será relíquias futuros, né? Senhor. Então, há uma necessidade em qualquer empresa, aqui eu estou falando da empresa CPAD e não da Igreja Assembleia de Deus. Então, a empresa CPAD, ela como uma empresa séria, idônea e correta, existe a necessidade, existe o respeito com o seu público de começar a repor novos escritores que venham se ajuntar ao time e, a partir daí, dar sequência para aquele trabalho dos pioneiros que começaram lá atrás com Daniel Berg e Gunnar Wegner. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o senhor Cleiton, ele é formado, é um mestre, é um doutor, e muita gente que milita na teologia não sabe como funciona uma junta acadêmica. Então, assim, aonde ele se formou, e aqui eu não tenho aqui base para questionar aonde ele foi estudar, muito pelo contrário, eu tenho somente que saber que dentro daquilo que ele apresenta como uma fonte bibliográfica, né, ele cita autores, escritores, e isso ele aprende dentro da academia. O formato, o posicionamento é dentro da academia. E na academia, você precisa falar aquilo que a tua banca julgadora pede. Se você não falar, você não é aprovado. Então, quando o camarada ele estuda, ou ele ganhou, ou deram a ele, ou ele trabalhou e conseguiu, não importa, mas ele vai estudar numa linha aonde a banca é liberal, ele, para se formar, precisa falar a linguagem liberal. Senão, ele não sai de lá como mestre. É simples assim. Verdade. Dentro da revista, eu já analisei, já vi, tem coisas... Eu não tenho, pastor, ainda não vi. Que eu não vou comentar aqui, que são posicionamentos teológicos. Isso é uma coisa. Outra coisa é contraponto doutrinário. Verdade. É diferente. Então, É que nem, pastor, só para dar um exemplo no nosso público mais simples, por exemplo, tem pessoas que defendem a teoria do intervalo na Bíblia, né? Sim. Outros não. Então, defender ou não defender não é contra as doutrinas necessariamente das Escrituras. Por exemplo, eu vi na Bíblia AG que Antônio Gilberto pareceu defender, o que a maioria dos assembleanos não defende. Eu vi também no calendário de profecia, eu acho que foi Daniel, algo que ele disse também, que defende em parte essa questão também, e outros teólogos assembleanos. Mas não são todos. O pastor Ciro Sanches Iborde tanto gravou vídeos quanto escreveu contra, né? Alguém vai dizer que ele está contra
a doutrina, a questão doutrinária da denominação ou do pentecostalismo, porque ele não crê que há um intervalo entre Gênesis 1 e 1, ou porque ele crê que há um intervalo em Gênesis 1 e 1 e 2, né? Aliás, Gênesis 1, 1 e versículo 2, né? Mas Então, você sabe, são questões teológicas, não sim, necessariamente doutrinárias, isso que o pastor está fazendo a diferença entre os dois. claro. E assim, eu sou um tipo de pessoa, pelo que eu já estudei e gosto disso, que eu respeito a teoria do intervalo, porque, por exemplo, eu já ensinei, nos meus livros eu comento sobre isso. Eu Tá? também concordo. E já gravei Agora, aqui, o pessoal criticou muito, mas eu concordo também com a sim. teoria do Agora, o intervalo. que que Inclusive, eu e acontece? ele, Márcio, já estudamos muito isso, né, Márcio? Em vídeo. Agora, o que que Sim. acontece? Existe uma base minha, como teólogo, como pensador, para defender isso. Não é só porque eu tenho outros livros que a gente pesquisa e tal. É porque Claro. eu não pego a Bíblia e saio lendo. Eu estudo, eu centralizo, eu aprofundo para mim ter a minha ideia, a minha formação. Isso, E verdade. isso é ser teólogo, né? É Aham. defender. Não Agora, é repetir os outros, né? exato. Agora, tem que ver uma coisa. Quando o doutor Antônio Gilberto, por exemplo, ele pondera sobre determinado assunto, é necessário se levar em consideração a época em que ele começou a ver isso, estudar. Ele vem de uma época em que a Assembleia de Deus não aceitava a Bíblia NVI, por exemplo. É. Né? Aham, Alguns aham. conceitos precisam ser levados em consideração quando você pega hoje um homem que de tantos anos, que já faleceu e tudo, e que deixou um legado. Esses escritos não podem ser alterados porque é da parte dele. Então vai ter pessoas que vai discordar. Quem vai discordar? Pessoas de 30, 40 anos agora. E daqui 20 anos, essas pessoas estarão com 50, 60, 70 anos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos voltar a um ciclo dizendo o seguinte: quando o doutor Antônio Gilberto escreveu isso aqui, ele não era nem menino, ele nem sabia o que ele estava falando e tal, não confia nisso, mas era o que ele tinha para a sua época. Quando nós Entendi. pegamos uma sequência dos últimos 10 anos, com o advento explosivo da internet, né? Da integração da rede mundial de computadores em todos os lugares mais remotos do mundo, Onde não existia naquela época atrás. né? Daqui 40 anos, quem vai questionar? Vamos dizer que nós somos atrasados. Exatamente, Percebe? exatamente. Então, essa relação de pensamento precisa ser respeitado com a maior base sentada no tempo. No tempo. Ô, Né? pastor, fazendo uma pergunta para o senhor, já que a linha do pensamento que o senhor falou realmente faz sentido sobre o questionamento do tempo, isso significa que a partir de Antônio Gilberto, daquela época da fase dele, para a fase que nós estamos agora e para os próximos teólogos, se possivelmente vai haver várias alterações e poderá, como o senhor falou, haver congestionamento de ensinamento com ele. Não foi isso? Agora, a minha pergunta é o seguinte: quando chegará um tempo, ou os senhores também podem responder, que poderá chegar um tempo que vai se chocar ou vai pedir auxílio, por exemplo, de um desses antigos? Porque os novos que vão vir, ou os próximos teólogos que vão surgir com a sua linha de pensamento, vai amadurecer, com certeza, mas será que no final da sua jornada escrita, dos seus manuscritos, não vão jogar para buscar nos antepassados que, como Antônio Gilberto, vamos dizer que hoje nós tivéssemos uma era mais 30 anos de frente, para frente já do que passou. E será que a gente não vai pegar essas linhas que a gente hoje, por exemplo, estamos dando crédito e a partir de mais 40 anos não derem crédito, não será que não vai buscar reforço lá naqueles tempos? Deu para me entender? Sim. O que vai acontecer, por exemplo, para responder a sua pergunta, nós podemos trazer como evidência a área escatológica, por exemplo. Se nós pegarmos a escatologia de homens
balizados, travando assembleianos, aqui. né? E buscarmos uma referência, e vamos tomar aqui, como o pastor Messias bem colocou aqui, pastor Antônio Gilberto. Não estou conseguindo ouvir por causa da minha internet, tem uma parada aqui. Se nós pegarmos... Parou aí, aqui continua. Pode continuar, aqui está continuando, Márcio, é por aí. Ok. Não, tranquilo, fica à vontade, é porque agora voltou agora a internet. Tá. Se nós pegarmos ao mesmo posicionamento escatológico do Dr. Antônio Gilberto, de 50 anos atrás, nós estamos falando de um homem aí em torno mais ou menos na época dos seus 30, 40 anos, né? Ele já tinha uma base para poder pesquisar, fonte e tudo mais. Agora, vamos trazer esses 50 anos a nosso tempo e vamos fazer a seguinte pergunta. Quantas Bíblias de escatologia nós tínhamos há 50 anos atrás no Brasil? É isso aí que eu estou querendo dizer. Quantos léxicos nós tínhamos trabalhando linguagens aqui no Brasil? Quantos dicionários nós tínhamos de aprofundamento teológico aqui no Brasil? Quantos dicionários nós tínhamos etimológicos aqui no Brasil? É muito complexo isso. Porque quando nós chegarmos daqui a 50 anos, nós ainda vamos ter um aperfeiçoamento muito forte de todo o sistema tecnológico que nós temos hoje. Sim, sim. Eu vou te dar um exemplo. A maior parte hoje de escritores que nós temos aí no mundo, isso é uma coisa que, inclusive, é difícil você comprovar, mas quem está na academia sabe, todo mundo bebe da Babelwork. Então, assim, quantos têm acesso hoje a um sistema tecnológico da Babelwork completa? Quantos hoje pode trabalhar uma língua original? Né? É verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, um texto hoje, né? Kadosh, por exemplo, do hebraico, nós chegamos, qualquer menino hoje vai pregar, ele sobe no púlpito e fala Kadosh. Mas quantos tinham informação a isso há 40 anos atrás? Nenhuma. Agora, se eu pegar essa mesma evolução do Kadosh daqui 30 anos à frente, vai existir um aperfeiçoamento tecnológico que o camarada pode não ter uma Bíblia, mas ele vai ter um sistema eletrônico que vai trazer para ele aplicabilidade, raiz etimológica, raiz aplicativa, aonde ela nasceu, como ela nasceu, e por aí vai. Então, a velocidade da informação. Muito. Com certeza. Hoje o que nós temos aqui é periférico perto do que vai acontecer daqui 30, 40 Futuro. anos, e nós não vamos estar mais aqui. Sim, sim. Isso é fato. Né? Ó, eu vou dar um exemplo aqui concreto do que eu estou dizendo isso. Pastor Messias, né? É o índio, é disfarçado que é um índio meia boca, que eu falo para todo mundo e tal. Né? É verdade. Não tem nada. Esse índio é terrível. Não mexe desse, mãe é, pai não. Agora, veja só, há 30 anos atrás, quantos índios seriam missionários, conhecedores de tecnologia de ponta, que teriam a biblioteca na sua retaguarda e que estaria mexendo, falando Wi-Fi? Os caras falam, esse cara tá falando língua estranha. É verdade. Verdade. É verdade. É verdade. Pega Pastor Messias hoje no Nordeste brasileiro trabalhando, e daqui 70, 80, 90 anos, outros missionários estarão fazendo melhor do que ele, e vai falar o seguinte: nós tivemos aqui no Nordeste brasileiro um pioneiro que desbravou a tecnologia, tal, Messias e tal. Você vai dizer o quê? É difícil. Entendido. Entendeu? É difícil. Essa é a realidade. É a realidade. Então, quando eu chego e vou questionar a revista do escrita, eu não estou questionando, eu estou dando isso aqui pelo seguinte, eu não estou questionando a revista, eu estou querendo promoção. Opa!
Isso é verdade. É isso aí. Entendeu? Porque o camarada não vai saber. Semana que vem eu estou gravando um vídeo, eu já até estou separando os materiais aqui, e eu gostaria até que os irmãos assistissem, que eu vou referenciar, como sempre faço toda a lição, eu vou referenciar alguns livros. E eu vou ofertar aqui para o público, né? E eu quero que vocês sejam minhas testemunhas aí. Eu vou Olha aí, pastor. alguns livros, que estes livros são liberais. E eu quero ver quem é que vai ter coragem depois de dizer o seguinte: eu não bebi dessa fonte. Uhum. Entendeu? Eu não bebi disso aqui. Porque o camarada não sabe comer de garfo nem de colher e quer ensinar um camarada a comer de garfo e faca. É isso que está acontecendo. Se eu quero suspender, eu estou dizendo, se eu quero suspender uma revista de algum estudo e tal, eu não preciso vir na mídia social para falar isso. Faço uma reunião com os meus obreiros nos bastidores, chamo os obreiros e digo assim, ó, pá. Fulano, você é minha equipe, você faz isso. Vem aqui, prepara uma lição que nós vamos colocar no departamento, no setor da nossa igreja. E pronto, fecha a casinha e acabou. E dá aula e espera a próxima oportunidade. Simples assim. Deixa eu comer um chocolatinho aqui, que daqui a pouco eu vou dormir. Muito bem. Rapaz, o negócio é sério. Mas é interessante mesmo que o nosso objetivo aqui, irmãos, não evidentemente, de ficar desqualificando quem tomou a atitude de proibir, né? Mas nós estamos falando aqui apenas do ocorrido e dizendo que não vemos ocasião, motivo, circunstância para que se proibisse em público ou se proibisse da forma para todas as igrejas, como afirmando ter a... Eu tô distraindo aqui um pouco, irmãos, porque apareceu uma coisa aqui com o YouTube. Eu usei o termo polêmica no título do vídeo e o YouTube está querendo vetar a live. Misericórdia. Se botar certos títulos, aí está querendo vetar a live, mas a gente corrige daqui a pouquinho, né? Aí, corrigir, pronto. O YouTube é muito cheio de coisa. Olha lá. É muito cheio de coisa. Pediu para mandar o vídeo para uma análise, né? É assim. E aí, irmãos, o que acontece? Nosso objetivo aqui, então, é entender que, inclusive, a casa publicadora, ela tem excelentes homens que trabalham, inclusive o pastor Elinay Cabral, pastor Temer, ficou no lugar do pastor Antônio Gilberto, que ele é conceituadíssimo, e tudo que acontece ali passa por uma comissão, né, de revisão doutrinária também. Claro. Vai para edição, cópia, impressão, depois vai para uma revisão do material físico, depois vai para uma revisão doutrinária. Só depois de passar no crivo doutrinário é que sai dali. Ali eles têm comissão de apologética, né, comissão teológica, doutrinária, que é para poder passar, ver se aquilo passa ou não passa. Nós utilizamos, eu sou assembleano desde que eu entendo por gente, sempre fui assembleano. E sempre vi a escola dominical triunfante, na igreja sempre foi muito boa. Hoje ela não é tão valorizada, pelo menos aqui no Nordeste, uma igreja que tem 30 alunos numa escola dominical, aqui é uma campeã, que é raro demais. Nossa, né? Tem 20. Tem 20, ó. Tá vendo? Graças a Deus, mas foi muito suor também. Justamente. Eu já estive em congregação maior do que aquele Márcio congrega, e reuni 25, 30, 40, meu Deus do céu, era difícil. É uma festa. Eu queria até congresso de escola dominical para trazer ensinador, para ver se vai, aí deu uma melhoradinha, passou o congresso, acabou tudo de novo, é assim. É que as pessoas não gostam de parar para sentar e ouvir para aprender, né? Não, elas querem já ensinar. E o pentecostal aprendeu que eu não preciso disso para pregar. Não,
Precisa de poder, pronto, É, acabou. Teologia do joelho. Tem até uma frase que é. eles diziam que quando o Instituto Teológico entrou aqui, foi complicado para entrar no Brasil, né? E tinha um pessoal que sempre dizia, eu sempre vi líderes antigos, meu respeito a eles, já dormem no Senhor, mas vi muito eles dizerem assim, que cabeça cheia, coração vazio, então não podia estudar teologia, não. Eu conheço irmãos que até hoje é contra a revista dominical, infelizmente, contra. Nem pensar, revista dominical? Vá perguntar a ele se ele quer comprar uma para ver o que dá. Sim. Mas é a A cultura que foi gente, gerada com o tempo. ainda hoje, a gente ainda sofre um pouco, porque quando a gente vai ministrar e coloca uma linha teológica em cima, aí do povo já fala, até líderes mesmo, de onde a gente vai estando, ele diz assim, mas aí foi uma linha teológica, isso aí não é joelho, isso aí não é jejum e oração. Aí para entristecer o pregador ou o ministrante da palavra, porque Deus lhe dá um conhecimento estudando, né? Você tira suas horas para edificar, buscar, porque a Bíblia diz que meu povo perece por não conhecer as escrituras, e você tem que conhecer como? Lendo, estudando. Eu não posso estar no meio de professores e doutores igual a vocês. Se eu não estudar, eu posso questionar. Nem tenha todo assunto, não vou ter o porte. Não vou ter o porte. Mas se eu não for buscar, as fontes, se eu não me espelhar em alguém que me traz uma. Se eu ver que está fora da linha, eu vou ter o meu prazer de dizer, ó, eu não concordo por causa disso e disso, vamos ver o que a gente pode ver com a sua teoria, o que é que a Bíblia nos fala, né? E o que é que os senhores nos provam nisso. Então, isso significa que o ensinamento, ele, além de ensinar, você aprende para aprender e não falar muita abobrinha, né? Porque a gente encontra muitos pregadores aí que falam muita abobrinha e a gente, quando vai ver na Bíblia, distorce um bocado de coisa. Mas você, Pastor Temer, se o irmão me permitir, continue, meu, pode continuar, depois eu te mostro. existe aqui um problema. É fácil você detectar esse povo. Esse povo é detectado por baixo da sua fala. Quando ele diz assim, ó, eu acho, pronto, você já achou. Já me fala, é verdade. Já acho. Você já achou. Eu digo sempre para quem é contra a teologia, né? O senhor é contra a teologia? Então, vem cá. O que Deus lhe fez para o senhor ser contra ele? Pois O que né? foi que Deus lhe causou? Qual foi o mal que ele lhe fez para o que o senhor não gosta de Deus? De logo, a letra mata. Aí a gente começa a explicar para essa turma lá de trás o que é isso. Quando o camarada diz para mim, eu também já ouvi, é que muita teologia, o senhor não tem joelho. Eu falei, olha, até que eu saiba o contrário, eu não sou aleijado. Agora, existe um alto mais perigoso do que o meu. E isso é com o senhor. Foi por quê? Porque eu posso até não ter joelho, mas o senhor não tem cérebro. É simples assim. Porque o camarada que tem cérebro, ele pensa. E se ele pensa, ele raciocina. Se ele raciocinar, ele vai saber nitidamente de que a teologia ela é a base total e restrita para conhecer aquilo que Deus fala conosco. O que acontece é que nós temos hoje, e aqui cabe para nós assembleanos isso, um grupo de pessoas mal formados, um grupo de pessoas muito mais interessado na credencial do que propriamente na igreja. E aí a pessoa chega e simplesmente não se aprofunda para saber o que é uma igreja. Qual é o sentido da igreja? Né? O homem que estuda, ele não vai pegar um monte de dicionário, léxico e comentários bíblicos e ir para a rua para pregar teologia.
não vai ganhar uma alma. Mas o homem que estuda teologia, ele está preparado para manter a alma que Deus irá trazer para dentro da igreja. Aleluia. Né? Então, eu E me ter preocupo argumentos para combater com as falsas doutrinas. sabe? Eu me preocupo muito quando eu vejo alguém dizendo isso. Não, nós não precisamos, porque teologia é coisa do diabo, é coisa e tal. Pois é, rapaz, até o diabo está adorando Deus e você está de fora. Exatamente. Então, Aquela questão. Eu sempre digo, irmão, você já fez alguns teológicos, já frequentou alguma coisa voltada para isso? Eu não, nunca, nem assisto, nem nunca li nada, nem nunca fui. Então, por que você fala do que você não sabe? Eu não posso dizer para o médico que ele está errado em alguma coisa, que eu não sou médico, eu não estudei nada dele, não sei de nada que ele está falando. Você leva um carro para consertar, o usuário não é mecânico. Se o mecânico diz assim, tem que trocar isso aqui, tá ruim. Você não acredita nele? Por quê? Porque o mecânico é ele. Você estudou, seguinte, se preparou. Mas não tem jeito, não tem jeito. Ou troca ou você não sai do lugar. Você vai e troca, você confia nele. Porque você não entende, você não deve discutir, né? Assim que a gente sabe. A gente que trabalha às vezes com computador, vai consertar um computador, o cara diz, mas era só isso? Assim, sim. Mas você cobrar só por isso? Aí você vai e diz assim, você sabia fazer? Não, eu não sei fazer isso não. Então pronto. Essa é a questão. É o conhecimento que te dá autoridade sobre aquilo, né? Claro. Se você não tem autoridade sobre aquilo, não conteste, não fale. Né? Eles falam pra gente que quem estuda teologia vira frio. Vocês concordam com isso? Quem estuda vira frio. Eu nunca vi. Estou começando numa linha teológica, estou no segundo período já terminando para começar o bacharel e não quero parar. Se Deus permitir, tiver condições, vou continuar e vou procurar mais livros, a gente estudar. Agora, eu nunca me tornei frio durante esses 3 anos que eu venho estudando. Eu não me tornei frio, pelo contrário, eu amadureci mais ainda pelos meus pensamentos. Por exemplo, eu percebi que eu preguei muita coisa que não estava certo. Sim. Não? Por quê? Porque eu aprendi estudando. Eu descobri que tinha coisa que eu achava que era experiência com Deus e era emoção. Sim, a gente devemos ter uma comunhão, né? Claro, com certeza. Com o Espírito Santo, com Deus. Isso aí tem que ser base da nossa vida. Os senhores concordam, né? Agora, eu tenho que buscar, eu tenho que ter ferramenta para estudar. Eu tenho que ler, eu tenho que ler o livro. Eu tenho que ler o livro do pastor. Como o nome do pastor aí que eu esqueci o nome do senhor? Teme. Eu tenho que ler o livro do pastor Teme para ver o raciocínio dele. O livro do pastor Messias, que vai lançar um dia em nome de Jesus. Né? Outros livros de outro aí. Eu creio também. Já tá vendo. Editora Movimento Pentecostal. Olha que coisa linda. Hoje, antes a gente se emocionava tentando sentir a presença. Hoje a gente se emociona porque sente a presença, né? Então mudou. Exatamente. Porque hoje é um culto racional, né, pastor Temer? Eu adoro ao Senhor com entendimento. Mas você quer ver uma coisa? E não é muito oba-oba. O teólogo que vem para a mesa e ele vem somente com a teologia, com a ciência, com o conhecimento, ele não é teólogo. Ele não é teólogo. Verdade. Entendeu? Então, assim, existem coisas que eu não falo dos outros, eu gosto de falar da minha vivência, da minha pessoal. Eu tenho um livro escrito chamado Andando com Jesus. Eu escrevi esse livro em 9 horas. E isso foi o Espírito Santo que me deu. Então, tem coisas, por exemplo, no livro, que eu relato diretamente daquilo que eu peguei na fonte. Se o camarada vai acreditar no que eu escrevi ou não, o problema não é meu. Eu sei o que recebi. Eu sei o que ponderei. Eu sei o que aconteceu. E o senhor sabe o que recebeu de Deus para poder escrever, né? Claro. Então, assim, tem coisas que não adianta você chegar e você falar o seguinte, olha, isso aqui é. Não, não é. Você pode pensar que é, mas não é. Entendeu? Poxa, você quer ver uma coisa?
Tem um texto no livro de Esther, 10 anos depois, esse livro já tem 13 anos que eu escrevi, 10 anos depois que eu escrevi o livro, eu estava sentado no sofá da minha casa, o Espírito Santo de Deus me tomou, e eu peguei o texto e fui rever. E tem uma passagem de 2 Samuel, em que fala dos parentes de 2 Samuel, e que vai aparecer com os parentes de Amã. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que ele era um parente bem antigo de quem? De Saul. E quando Deus mandou que Saul passasse a fio de espada todo mundo, ele não fez. Quem fez? Davi. E aí o que aconteceu? O erro de Saul ocasionou a sobrevivência de um homem, que era da linha dos amalequitas, de Amaleque. Que esse homem, o único homem, quase acabou com o extermínio geral dos judeus. Isso está no meu livro. Recebi da onde? Dos livros. Do céu. Então tem coisas que a gente vai... O bom teólogo é aquele que mergulha nas asas do conhecimento. No meu livro, volume 3, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, volume 3, eu trato essa questão. Alguém dizendo assim, alguém me pergunta, pastor, o que é teologia? E eu respondo, teologia é uma floresta que você, no alto de um monte, você olha para baixo e vê a floresta. Você fala, eu vou descer e vou conhecer a floresta. Quando você desce e entra dentro dela, você não sai nunca mais. Verdade. Não? Teologia é isso. Enquanto estivermos estudando, vivendo, nós vamos estar dentro da floresta. Se aprofundando da floresta e comendo da floresta, extraindo da floresta até a última gota que tiver. Não, não tem gota. Você nunca vai sair dentro dela. Pois é. Né? O interessante é que tem teólogos por aí, e reformados não, teólogos renomados, que eles têm um posicionamento completamente diferente, né, daquilo que é a teologia bíblica. Eu até falei isso recentemente no canal. Então, eu deixo a minha participação aqui, eu até falei de participar com os senhores, porque eu queria trazer esse adendo sobre a questão das lições. É segura, temos que estudar, temos que aprender, vai acontecer, vai, alguém vai achar algum pelo novo? Vai, mas isso não é fator nenhum para desmerecer um companheiro que se dedicou, que a troncos e barrancos se expôs para poder escrever um trabalho, e não pode ser menosprezado por causa do pensamento de A ou B, porque não concorda, porque o cara na mesa teológica, porque não sei o quê. Isso é coisa de quem não tem uma caminhada, no meu modo de ver, com o Senhor. Você pode até discordar, você pode até contrapor, mas você não precisa tornar isso público, né? É verdade. Para que todo mundo chegue e fale o seguinte, olha lá, estão errado, não estão se entendendo, a coisa lá tá feia, e por aí vai. Verdade. Vou vestir a roupa do Tá com Temer. frio, pastor? Tô com frio. Vou me vestir de Temer Lima. Ô, glória! Para me apresentar. Isso aqui é marca registrada, pastor. Já fizeram um meme com o senhor. E às vezes me manda a foto do pastor Temer vestido desses moletons assim e diz assim: estou aqui com frio vestido de Temer Lima. Olha, Mas aqui, no Nordeste aqui tá um calor. Né? Minha casa, por natureza, já é gelada, né? E aqui embaixo é mais quente por causa dos meus livros, mas mesmo assim, ainda assim... Olha, livro quente, fogo. Aí vou apresentar aqui ao pastor Temer, olha só. Esse aqui eu vi a primeira vez lá no canal do pastor Temer, que é esse livro aqui, ó. O batismo no Espírito Santo e as evidências. Chegou hoje. Glória Pensa a Deus. no livro.
Claro que não li ainda, acabou de chegar, né? Mas eu vi as lives lá, vi a live do pastor lá com o pastor Temer, com o Silas Daniel. Você quiser ver a live, vai lá no canal Pentecostais Arminiano do pastor Temer, tem uma live dele com o próprio autor. E ele explica ali qual o roteiro deste livro, vamos dizer assim, né? Ele faz ali um resumo de como ele explica o batismo no Espírito Santo e as línguas como evidências, porque muitos têm dito que o batismo no Espírito Santo não é evidenciado por línguas e etc. Então, nós temos aqui um livro que é bem fantástico. Então, uma editora que abençoa muito, né, o público. Claro, ninguém está aqui ordenado pela editora, está falando isso, não estamos ganhando nada para falar de editora. Claro. A gente está falando devido à circunstância, né? Que é uma editora que zela pela nossa mostrando o livro e eu com fome de livro. Olha, tá vendo? Mas não é para comer, é para ler. Então, é por isso, eu quero ter muito dinheiro para ter tanta coisa. Aí só dá vontade de comprar, e eu vou comprar em nome de Jesus. E é meio grandinho, né? Olha aí, aqui tá vendo? No Nordeste, quando o cabo é grande, diz, esse menino tá grandinho. Aí meio grandinho. Aí a gente come pizza desse jeito. Olha lá, olha, comendo pizza. Como é que tem livro desse jeito, pastor? Quantas vezes a gente tem que deixar de comer pizza para ter as coisas, né? Eu digo... O cara tá comendo pizza, aí já foi um pedaço da Bíblia de estudo aí. Ó. Mas assim, hoje as pessoas olham assim minha biblioteca e assim, não é me vangloriando, não. Hoje as pessoas me procuram e tal, para que eu possa apresentar os trabalhos e tal. Mas pouca gente sabe que desde a minha conversão, eu tirava 10% de dízimo e 10% para livro. Boa ideia, gostei dessa ideia. Entendeu? Ele vai brigar com a mulher para fazer isso agora. Então, Jesus. Mas esse é um problema de todos nós, né? Minha mulher, por exemplo, ela brigava comigo. Eu comprei 2 livros da CPAD o ano passado, até mostrei o pastor, chegou. Cuidado do pé da cara. Não sei se lembra. Aí a mulher falou assim, mas rapaz, você gastou dinheiro com isso, mas não sabe o fundamento, né? A gente olha assim, mas rapaz, você podia comprar um negócio para casa. Eu digo, sim, minha filha, mas a gente tem que entender que eu preciso também de ferramenta. Então aí a gente acaba entrando nesse conflito, mas eu acho que não pensei que só era comigo, mas já vi que é com os senhores também, com alguns que gostam. Os amantes dos livros, né? Verdade. Eu já recebi até profecia. Eu já recebi Como é, pastor? Profecia. Já recebeu profecia? Vai dormir com os livros. É boa também. Como é, pastor? Vai dormir com os livros. Vai dormir com... Meu Deus do céu. Minha mulher disse que eu vou fazer uma cama de livros. É macia, viu? Só que hoje é macia. Só que hoje ela vive dos livros, né? Pois é, né? Entendeu? Vive dos livros aí, tá vendo? O que era o que dava gasto hoje foi aí, tá vendo? Merece um glória a Deus por isso, ô glória a Jesus. Às vezes quando chega aqui, que chega materiais aqui, ela já até recebe, tal, na boa e tudo, né? De novo, outra vez, E assim, faz parte, né? Faz parte. É verdade, faz parte. Valioso, pastor Zé. Eu quero rogar as vossas orações. Eu fiz uma viagem hoje para uma cidade vizinha, inclusive para ir buscar os livros, e estou com bastante febre aqui, tosse, e a gente está bastante desconfiado, né? Que pode ser o problema aí. E vamos orar para que não seja, né? Em nome do Senhor Jesus, não será. Logo de quebra, Messias, muito chá com alho, muito alho na comida, isso ajuda demais. Isso foi o que me ajudou, aquele xarope, né? Já toma hoje. Na hora que for deitar aquele xarope de açúcar queimado com alho, cebola, né? Gengibre, chá quente, que bate lá dentro e vai te fazer suar. Isso é bom. Amém, pastor, que o negócio é sério. Vou tomar um comprimido aqui, peço licença aos irmãos.
Então. Ô, Jesus. Então, assim, gente, a revista. Pode falar, desculpa, pode falar. Eu vou pedir licença para os senhores também, porque eu entrei por causa disso aí, eu queria trazer esse parecer aos irmãos, mas hoje eu garanti para minha esposa que eu ia ficar com ela, ficar com os filhos lá em cima e tal, e então eu vou ter que subir. Messias, eu agradeço. Depois você precisa colocar aquele vídeo nosso no canal, o pessoal está me cobrando e eu esqueço. Com certeza, vou colocar. A gente vai entrar remotamente aí e vamos colocar a gente entra lá, baixa, depois posta lá e eu libero aqui no YouTube. Tá bom. E aí fica tudo certo, viu? É bem assim. Depois o senhor me manda o canal do pastor, que eu quero olhar o canal do pastor, me inscrever lá também, que eu... tu não conhece ainda, Márcio? Não, na verdade, eu lembro-me da primeira vez que eu conheci o pastor Temi, ele ia falar comigo e mandar o link, até hoje eu esperei, sumiu o contato e nada de Jesus. Rapaz, mas eu entendi que deve ser a correria. Eu vou dizer uma coisa, vê se apareceu aí para Messias, aí eu mandei, peraí, deixa eu pegar aqui o Messias. Eu mandei o link aí para o Messias, ele passa para o senhor, depois o senhor entra, já se inscreve lá, nos ajude aí. Olha, muita gente para mim dar retorno, é muita gente para mim poder atender. Você não tem ideia como fica a minha caixa de e-mail, como fica meu WhatsApp todo dia. Eu não imagino. Dia, sabe? Então eu preciso estar garimpando, por quê? Porque tem as editoras que falam comigo, especialmente a Vida Nova, eu tenho que estar em contato direto, no ministério também, então é complicado. Peço desculpas ao irmão, porque é muita gente. Não, é mais fácil o senhor me procurar. Eu estou colocando aqui, ó, 119-6777-2975. Eu não sei se aparece para o senhor aí o link do canal. Pode colocar lá, libera aqui. Se não aparecer, tem aqui no chat aqui. O link que o senhor já mandou, já recebi aqui no celular já. Pronto. Irmãos, não se perdoe não responder as perguntas de todo mundo. Nossa live, quando você tem mais de uma pessoa, não dá, né? Eu converso, eu respondo. Tem como você responder todo mundo, né? Então, o número do pastor Temi. Eu digo, até falei no canal também, nós precisamos nos unir, temos que aumentar o número de seguidores de um e de outro. Se eu tiver 20 mil, o Messias tem que ter 20 mil. Se o Messias tiver 25 mil, eu tenho que ter 25 mil. Porque a gente se fortalece com isso contra esses caras aí. Entendeu? Verdade. Isso verdade. É importante. Verdade. Dizendo, pessoal. Pessoal, Messias, então, se quer nosso canal aí, também nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Sim, o pastor, ele tem uma rádio, pastor Temer. Essa rádio está atrás dele, esse negócio da rádio, eu lembro que da última vez a gente conversou. São dois canais, eu tenho uma rádio, eu tenho um canal da rádio e tenho um canal do meu próprio também, né? Então, olha, é uma coisa. Faz o seguinte, amanhã eu faço 10 coisas. Amanhã eu tenho que levantar logo cedo, porque eu vou ter que cortar o cabelo. Meu filho vai cortar meu cabelo, que amanhã tem o Santa Ceia. Ô, pastor, desculpa, mas cadê o cabelo? Vai tirar o que aí, meu pastor? Preciso cadê o cabelo do senhor, pastor, que eu não tô vendo? O senhor mas, rapaz, milagre de Jesus. E tá feio, rapaz. Mas vai tirar o quê? Pelo amor de Jesus aí. Se fosse eu... Olha o outro. Dá uma ajeitada, né, se eu quer dizer, dá uma parada, né? É verdade. Agora, um pastor Messias está precisando, né? Mas Messias... eu tô meio Elvis Presley. Mas Messias como ele falou, Elvis Presley, Messias é novão, rapaz. Eu com o cabelo desse daí, tava na Broadway. Tava flor. Mas, olha, eu quero conversar. Eu quero depois conversar com o senhor esse negócio da rádio, para a gente estreitar isso aí. Eu tenho vontade, porque eu já fiz um trabalho com a rádio, o Rádio Web, inclusive, e de repente a gente pode somar com isso aí. Marca uma entrevista para mim na rádio aí com o senhor. Vamos ter prazer em poder a gente estar junto aí. Então. Amém. Não, tranquilo, a gente, a rádio tá com a nova função, já tá com nova página, ela tá vindo com mais coisas, já tem novidade, já tá tudo pronto, e já estreou mais um pastor na rádio também, dessa semana,
no horário de terça e quinta. Tem o meu programa, tem outro programa do outro irmão, e tem espaço para os irmãos. A hora que os irmãos... Tem todos os momentos que vocês quiserem entrar em contato com a gente, e tá aí a rádio, porque a rádio ajuda também não só na divulgação da palavra, como também no trabalho de cada um de vocês. Ela é eclética, ela abre abertamente para todas as pessoas que queiram ouvir. Tem momento de louvor, tem momento da palavra, tem momento de ensinamento, tem momento de sei lá, o que os irmãos acharem que tem prazer em trazer da igreja de vocês, o trabalho de vocês, ela é aberta para isso. Entendeu? Então, a gente estamos esperando o senhor, que já faz um ano já, acho que já faz uns 2 anos, hein? Tem uns 2 anos que a gente se conversou, viu? Acho que tem. Eu tenho entrevista... Tem quase 2 anos já. Eu tenho entrevista no dia 15 e no dia 17, que é 15 e 17, que é dois personagens, um lançamento de um livro, os dois são lançamentos de livro, mas um, inclusive, é sobre o calvinismo. Messias, inclusive, eu quero falar com o senhor amanhã sobre isso, para a gente se juntar aí, porque vai ser um negócio muito bom, muito forte. O camarada é sumidade dentro da área calvinista, e o camarada vai falar abertamente coisas que se a gente fala, o povo não acredita. Então, o cara vai falar, o cara é de fora, enfim. E eu quero, depois disso, vamos marcar para a terceira semana, terceira nós vamos entrar na semana que vem. Entre 21 e 25, nós podemos marcar, tá? Porque depois eu vou ter um evento, em começo de julho, eu vou falar sobre soterologia, um grupo, vai ter um monte de pastores aí, e eu vou falar, se eu não me engano, a minha data será no dia 13 de julho. Então eu vou ter que me concentrar nisso e vou parar depois, inclusive com a live, aí eu vou dar um jeito e tal, vou ter que parar. Mas eu quero ver esse negócio da rádio. Eu tenho interesse, sim. Marca. Tá bom. Nós vamos ter um negócio numa palavra. Me chama amanhã, o senhor está com o meu celular aí agora? Me chama amanhã, pela manhã. Vamos ver se a gente compõe alguma coisa, a gente conversa nos bastidores, depois a gente vê como faz e coloca o Messias no time. Vamos estar junto aí. Não, o Messias já tem anos que eu venho chamando ele. Ele também tá... Tô só esperando ele na oportunidade. Messias, é que o senhor estava orando pouco. Para conseguir Messias, eu tive que fazer jejum, oração, tive que campanha, tive que fazer um monte de coisa aí. Meu Jesus, tá melhor que... Pois, ponto. Olha. Messias, nós marcamos um negócio, ele esqueceu. Aí, quando foi uma vez, pior que ele falou que eu devolvi. Não foi, eu esqueci também. Aí... Tá vendo aí, pastor? Você tá vendo aí que o negócio é sério? Diz aqui no sertão que chumbo trocado não dói. Miséria. Mas graças a Deus, o último que nós fizemos umas 2 vezes aí foi benção, Graças a Deus. Passa de 1000 visualizações já. Então a ideia é boa mesmo, a ideia é boa. Ajudar e fortalecer o canal de cada um. Messias, eu quero te agradecer, você sabe que eu te amo. A gente... Realmente, pastor, eu que agradeço. Eu tenho Me ame também, pastor. Hã? Me ame também. Eu também sou carente do amor de vocês. Ponto, eu te amo também. Então eu vou lhe amar também. Pronto, lhe amo também. Me amo também. Se hoje eu sei um tiquinho de alguma coisa, em relação lá ao canal e tudo mais, é por causa de Messias. Hoje tem paciência comigo, viu? Bicho tem paciência. Não dá trabalho, não. Eu até gravei um vídeo aí que eu não posso falar aqui porque tem muita coisa, né? Mas eu falei, agora pega o Messias. Ele ficou de me ensinar, eu vou fazer esse troço. Fiquei 5 dias para fazer, mas eu fiz. Glória a Jesus. Isso ficou bom. Deixa eu ir embora. Ósculo Santo Antônio. Messias, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, obrigado, vai com Deus, pastor. Deus abençoe. É um prazer imenso. Me chama amanhã. Amém. Tá, eu vou pegar o número com o pastor. Tá bom. Amém. O nome da rádio, irmãos, é Mensageiro de Deus, tá bom? Rádio Mensageiro de Deus. Também estou ficando por aqui, que eu estou capotando, né? Tô com muito frio. Muito bem. Muito frio mesmo, e aí eu vou dormir, descansar um pouco. Talvez seja só gripe também, porque eu tenho perdido muita noite, né? E aí eu acordei muito cedo hoje, 4 horas, e viajei aqui de ônibus, que não tem correio aqui, você tem que viajar para pegar livros, e aí acabei
cansando bastante, né? Às vezes acontece. Aconteceu de sentir febre e ficar resfriado. É só ficar resfriado, eu tenho febre toda vez. Às vezes é só isso, espero que seja, né? Porque eu tenho família, me preocupo muito com eles. Mas é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Elimárcio, mais uma vez, viu? E fica Tamo aí, junto. irmãos, a dica. Leiam a lição antes de Estude falar. ela. Os irmãos, leiam a lição. Respeite os líderes que não querem, mas leiam a lição, tá bom? Realmente você que congrega conosco em nossas denominações pentecostais, leiam a lição, conheça a lição, tá bom? Que é uma bênção a lição. Eu mesmo não vi motivo para a suspensão da lição sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, terceiro trimestre de 2021. Lá no canal de Escola Dominical que nós temos, onde eu apresento lições, nós vamos dar também essa lição lá. Nós já está na lição, acho que número 11 já. E depois que será ainda... Eu vi hoje também. Domingo agora, né? Eu vi que o senhor postou já lá. Isso. Aí, a outra eu postei atrasada, eu postei para não ficar sem. Mas aí, irmão, não tive tempo. Mas aí, quando terminar aquele trimestre que nós vamos continuar gravando, nós vamos gravar isso daqui. Então, os irmãos, principalmente os professores, que é quem mais assistem, quiser estar conosco lá, é Lições Bíblicas EBD, o nome do canal. Isso, depois eu vou pôr na descrição do vídeo aí, se não já estiver, né? Então, Pai do Senhor, Deus abençoe, gente, fica na paz de Deus. Amém, Deus Por abençoe. nós. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe. Obrigado, Maico. Obrigado a todos os irmãos, membros e moderadores. Dá um like no Muito canal obrigado. aí, né? Se inscreve, Deus abençoe. Dá like aí, se inscreve, gente. Deus abençoe.